Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura. E neste programa você confere a literatura de James Joyce, o projeto Ficção Viva, FITE Brasil, Festival Internacional de Documentário Estudantil. E tem também as críticas de cinema com Marden Machado. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. De cultura desta semana vai falar, entre outras coisas, de cinema. Por isso, nós viemos até a Cinemateca de Curitiba. Ela foi criada em abril de 1975 e, desde então, ajudou a formar diversas gerações de cinéfilos e cineastas de Curitiba. A Cinemateca surgiu em 1975. Ela foi fundada por Valêncio Xavier e ela, na época, ela se chamava Cinemateca do Museu Guido Viaro, porque ela integrava uma parte do museu. Mas ela já surgiu com a mesma missão, com o mesmo objetivo que ela tem hoje, que é preservar a memória do cinema paranaense, cinema nacional e os grandes clássicos do cinema estrangeiro também. E trabalhar no eixo da produção, que é você incentivar as novas gerações, realizar cursos, debates e reflexões sobre cinema. Então, a Cinemateca ela de Curitiba é uma das 3 cinematecas oficialmente constituídas do país. A Cinemateca do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a Cinemateca Brasileira e a nossa Cinemateca. São as 3 que têm a estrutura, especialmente a estrutura de acervo de preservação, dentro das normas internacionais da Federação Internacional de Filmes, a FIAF. Daqui a pouco tem mais Cinemateca no Caldo de Cultura. Mas agora vamos falar de James Joyce, importante escritor da literatura moderna de língua inglesa. Confira. James Joyce nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1882. Viveu até meados do século XX. O escritor é considerado um dos principais autores modernistas do século passado. Escreveu Dublinenses, Ulisses e Retrato do Artista quando jovem. Veja, pelo fato da obra dele ter sido publicada entre 1914 e 1939, nós não podemos deixar de inserir a obra de Joyce no modernismo, não é? E principalmente dentro dessa experiência ficcional da ficção do modernismo. E o que é esse modernismo? É uma série de movimentos artísticos e literários que surgiram na última década do século XIX e nas 2 primeiras décadas do século XX. Não é? Então, o que eles buscavam? Eles buscavam desconstruir os sistemas estéticos vigentes e, simultaneamente, cada artista, cada escritor, cada músico procurava o seu estilo individual. O que acontece? O modernismo implica além disso, numa visão de mundo, não é? Além da individualidade artística, também uma visão de mundo. E segundo o crítico Teixeira Coelho, eu vou citá-lo, se adotada a tese de que a obra cultural é produto de toda uma sociedade, tal como ela se expressa através de um indivíduo, o criador, no caso o Joyce, não é? E não o produto de uma personalidade singular, não é? O modernismo poderia ser o signo de uma época. Eu acho isso importantíssimo, porque exatamente é dentro desse contexto que nós vamos colocar a obra de Joyce. Os métodos que Joyce utiliza nos seus textos são conhecidos. O fluxo de consciência, alusões literárias e epifanias são alguns deles. Epifania é um termo, né, que já vem desde a antiguidade. Então ele começa a trabalhar com esse conceito nessa obra Stephen Hero, que é Stephen Herói, né? Então nessa obra nós temos um artista, né? O retrato de um artista, né, que está procurando um caminho para se expressar, né? Então, o que acontece? O Steven, que é esse artista, ele estuda
num colégio católico dos jesuítas, né? E que são muito rígidos, né? Então ele está tateando, querendo achar um caminho para a sua estética, mas ele não pode, digamos, ser muito ousado, porque os jesuítas, lá do colégio onde ele estuda, eles são ainda da filosofia escolástica, né? Então ele tenta adequar esse conceito à filosofia escolástica de início. Neste ano, 2 obras de Joyce foram traduzidas por um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. As obras foram lançadas em Curitiba no começo deste mês. O Caldo de Cultura conversa agora com o professor José Roberto O'Shea, que esteve em Curitiba lançando 2 livros, né, traduções do James Joyce. O professor, comenta um pouco, então, essas 2 obras. Eu traduzi o Coletânea de Contos, que é em Dubliners, o título em português é Dublinenses, e traduzi um fragmento de um romance, que em inglês é Stephen Hero, e em português é Stephen Herói. As traduções saíram pela editora Edra este ano, em 2012, e o primeiro livro é uma coletânea de 15 contos ambientados em Dublin e sobre dublinenses, daí o título. E o segundo livro é um fragmento de 380 e poucas páginas da primeira versão do Retrato do Artista Quando Jovem, o romance autobiográfico do Joyce, que é conhecido mundialmente. Quando o senhor fala em livro clássico, né, explica então para quem está em casa o que classifica esse livro tão importante nessa coletânea de contos. Basicamente, são 2 condições. Ele é absolutamente local, porque os 15 contos são ambientados em Dublin e os protagonistas são dublinenses, mas essa dimensão local ela é colocada de uma maneira tão artística, tão poética, que ela assume uma dimensão universal. É como o local se transforma em universal, que é a base de toda grande arte. Você imagina, por exemplo, o Guimarães Rosa, na nossa tradição literária, que são obras locais, mas que ao mesmo tempo são universais. E o Dublinenses tem essa condição de ser ao mesmo tempo local e universal. Daí essa categoria de clássico, porque ela é para todos sempre, ela não é de uma época, ela é para sempre essa obra, né? Todo mundo afinado e caracterizado. As crianças do projeto de musicalização infantil da universidade, o Música para Todos, numa bela apresentação, homenagearam o centenário de nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O espetáculo também celebrou o encerramento de mais um ano de atividades. No Música para Todos, crianças entre 7 e 12 anos são inicializadas no universo musical, tendo aulas teóricas de instrumentos e de canto. Bom, e eu estou aqui com as crianças do Música para Todos e elas vão falar um pouquinho para mim como é que funciona o projeto. Primeiro, contem para mim qual instrumento que você toca. Flauta. Você? Flauta. Flauta. Eu vou falar com o Giovanni agora, que está aqui do meu lado. O Giovanni, ele tem 7 aninhos e o Giovanni também toca flauta. Giovanni, tem como você tocar um pouquinho essa flauta para a gente ouvir? Toca para mim. Aê, muito obrigada, Giovanni. Por que você decidiu entrar no projeto? Foi a mamãe que avisou? Como é que foi? Não, é que eu queria tocar um instrumento um dia, daí minha mãe me colocou aqui pra mim tocar flauta doce. Daí em 2013 eu vou escolher o instrumento que eu vou tocar. Ah, é? E você gostou? Uhum. E aí, ano que vem, você já sabe, além da flauta doce, qual o outro instrumento que você quer tocar? Violão. Violão?
violão, que bacana. Bom, agora eu vou conversar então aqui com a Laura. Laura, você toca qual instrumento mesmo? Violino. E como é que você decidiu que você queria tocar violino? A minha mãe, ela toca violão, mas aí eu achei meio enjoado, assim. Aí eu peguei violino, que é parecido com violão, mas ele é de arco, em vez de você tocar com a mão. Para você ser um bom músico, elas vão muito além de você simplesmente ter a postura para tocar o instrumento. Um bom músico, ele tem todo um conhecimento de ritmo, de performance também. Ele tem um desenvolvimento de ouvido, de percepção, né, geral e auditiva, um desenvolvimento de coordenação do corpo todo, que faz parte disso. O senso estético, o saber tocar em grupo, tudo isso é formação do músico. Tudo isso é trabalhado aqui? Tudo isso é trabalhado aqui. Além de iniciarem as crianças na música, o curso também pretende aumentar a sensibilidade dos pequenos. Então, como é centenário, comemoração no país todo do centenário de nascimento do Luiz Gonzaga, a gente decidiu fazer uma homenagem, né? Já que a gente também vê na obra do Luiz Gonzaga uma grande possibilidade de musicalização sobre a música brasileira, de fato, começar por aí. E como o projeto trabalha com isso, além dos instrumentos, toda a parte de sensibilização musical, eu achei que era uma boa pedida para esse ano. A musicalização infantil é de graça. São 2 aulas por semana. Os alunos podem se matricular pelo telefone 3310 2742. Os 50 primeiros que ligarem conseguem vaga. O período para as inscrições para as turmas de 2013 vão de 5 de fevereiro a 5 de março do ano que vem. E no próximo bloco, conheça o Festival Internacional de Documentário Estudantil, o FIDE Brasil, e o projeto Ficção Viva. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta, continuamos aqui na Cinemateca de Curitiba. E agora nós vamos falar dos eventos sobre cinema que vão ocorrer na capital paranaense. Curitiba recebe a 2ª edição do projeto Ficção Viva. E também vai ser realizado aqui o FIDE Brasil, Festival Internacional de Documentário Estudantil. A repórter Marina Pilato conversou com os organizadores destes 2 eventos. Confira. Este ano, Curitiba recebe a 2ª edição do Ficção Viva. O evento tem foco no roteiro de cinema de realizadores ibero-americanos. Eu converso agora com um dos coordenadores do evento, Marcelo Munhoz. Marcelo, como que surgiu o Ficção Viva? Bom, o Ficção Viva ele surgiu em 2008, né? E desde o começo foi na primeira edição dele, essa é a 2ª edição, né? Então, ele aconteceu em 2008 e 2009 e agora 2012 e 2013. A ideia do próprio termo ficção viva é fazer uma reflexão e uma provocação em cima da construção da ficção no cinema, né? Então, na primeira edição, a gente tentou fazer uma ponte entre a produção de documentário e a produção de ficção, né? E agora, a gente, assim, depois da primeira edição, daquele primeiro momento de pesquisa, a gente se deu conta de que, vamos dizer, o primeiro grande funil, a primeira grande questão que precisava ser aprofundada, haver uma reflexão em cima, é a dramaturgia do filme, né? E quando a gente fala de dramaturgia do filme, não é só o roteiro, mas é a própria concepção do filme.
Então, a gente, ao invés de trazer daí nessa segunda edição, a gente, vamos dizer, a Ficção Viva 2, roteiro cinematográfico, né? A gente está tratando da questão ou até do problema do roteiro, né? Ao invés de a gente trazer só roteiristas ou professores de roteiro, a gente optou por trazer roteiristas e cineastas que também escrevem seus filmes, para que eles também trouxessem já fizessem também essa ponte entre o momento que se escreve o roteiro, que se faz a concepção do filme, para o momento da realização dele, para o momento da produção do filme. Então, o primeiro foi o Carinha e Nus, que foi muito proveitoso, assim. E agora, o segundo evento é com o Guilherme Arriaga, que é um roteirista muito importante internacionalmente. E já ele tem o perfil mesmo de roteirista, stricto sensu, vamos dizer assim. Ele se destacou internacionalmente pelos roteiros que ele escreveu, são roteiros originais, histórias originais e tal. I don't know. The shooting of an American tourist has sparked an international incident. It's all over the news. Everybody is paying attention. We're doing everything we can. Por que o trabalho dele é tão importante para o cinema contemporâneo mundial? O Guilherme Arriaga, ele surgiu aí no começo dos anos 2000, né? Não é que ele surgiu, ele estourou, na verdade, mundialmente. O primeiro filme de grande sucesso dele é um filme que chama Amores Brutos, Amores Perros, filme mexicano que lançou internacionalmente, tanto ele quanto o diretor do filme, que é o Iñárritu, que é um diretor mexicano, né? E o Arriaga depois foi desenvolvendo em outros filmes o que a gente chama em cinema de multitrama, né? Que é quando você conta várias histórias ao mesmo tempo, né? E ele ficou notabilizado, assim, porque ele fez isso muito bem. But fearing what the spirit of man could accomplish, the Lord said, "Let us go down and confuse their land." What happened to my family? Whoever looks for the truth deserves the punishment for finding it. E daí ele fez outros filmes assim que fizeram bastante sucesso, ou seja, ele fez o Amores Perros no México, né? E daí foi para Hollywood, fez o 21 Gramas, fez o Babel, e nesse meio tempo ele fez também fez o roteiro, né, de um filme que é o filme que a gente vai apresentar aqui, que se chama Três Enterros de Melquiades Estrada, que particularmente é o meu filme favorito dele, com a direção do Tommy Lee Jones, e pelo qual Tommy Lee Jones também ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? E o Arriaga também ganhou o prêmio de roteiro em Cannes. Enfim, é um nome que virou referência mundial, assim, né? Pela qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo e por ter seguido também essa proposta de trabalhar com multitramas, né? É um workshop, são 2 dias, né? 2 tardes de 3 horas cada uma, então uma carga horária até leve, assim. E ele vai trabalhar, na verdade, os grandes temas da dramaturgia, assim, né? Desenvolvimento de personagens, construção psicológica de personagens, desenvolvimento de tema, ideias para pontos de partida para narrativas. E ele também vai tratar do que ele faz muito bem, que é a construção não linear de narrativa. E agora o Ficção Viva está se dando a um outro trabalho que a gente acha que é muito interessante, de fomento, que é fazer com que as pessoas que estão realizando ou que estão desenvolvendo projetos em cinema, que elas tenham contato com expoentes assim da produção de cinema no mundo, assim. Ver o que essas pessoas que estão aí fazendo cinema hoje como que elas estão desenvolvendo seus projetos, no que elas estão pensando, quais são as soluções que elas encontraram para desenvolver os seus projetos da forma mais efetiva e mais potente possível, assim, né? A gente está tendo agora em 2012 2 nomes, né, que foi o Carinha e Nus e agora o Guilherme Arriaga, que tem esse perfil.
E no ano que vem vão ser mais 4 nomes importantes aí no primeiro semestre de 2013, né? Além do Ficção Viva, Curitiba recebe mais cinema este mês. O FIDE, Festival Internacional de Documentário Estudantil, existe há 5 anos na França e vem para o Brasil pela primeira vez para mostrar que nem só de Hollywood vive a sétima arte e que as escolas de cinema são um berço para boas produções. O FIDE é um festival internacional de documentário para estudante, né, que começou na França, e a gente trouxe uma edição para cá, para funcionar paralelo com eles lá, e que a ideia é estimular essa produção de documentários feitos por estudantes, para as escolas, universidades, cursos de cinema, e não só de cinema, mas estudantes, que tentam trabalhar com a linguagem do documentário de forma diferente, tentar sair dessa linguagem padrão, né? O festival acontece de 30 de novembro a 2 de dezembro e conta com exibição de documentários, debates e encontros com profissionais. Mais do que isso, é uma oportunidade para os estudantes mostrarem seus trabalhos. Quem estiver aqui em Curitiba, tiver a oportunidade de assistir os filmes, vai ver produções de uma série de escolas do mundo inteiro. Então vai ver tendências muito diferentes, ideias muito diferentes, conceitos de linguagem diferentes, o que ajuda a formar um repertório, a se preparar, a conhecer o cinema documentário de uma forma mais vasta, mais plural, para que se tenha capacidade também de pensar, de refletir sobre os filmes, mas de produzir, de realizar com cada vez mais qualidade, né? Foram quase 100 filmes inscritos. 6 dos 27 para exibição no festival são paranaenses. O destaque fica com um filme para Dirceu, que apesar de não ser uma produção estudantil, faz sua estreia no FIDE. Esse filme é o convidado especial, é a primeira sessão, a sessão de abertura do festival, um filme profissional, portanto não estudantil, mas que nós convidamos a Ana Johan. Vai ser a primeira sessão do filme, um filme para Dirceu aqui em Curitiba, um filme que já está circulando em festivais importantes, na Mostra de São Paulo, Festival de Brasília, Festival do México de documentários, né? Ganhou prêmio no Festival de Brasília. Qual que era mais difícil, voltar a andar ou fazer o filme? Eu ia falar que fazer o filme, cara. Voltar a andar, você depende de você mesmo. Para fazer um filme, você depende de 1000 pessoas. E no próximo bloco, continuamos nosso passeio pela Cinemateca de Curitiba e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Boa opção é o filme Moonrise Kingdom. O título não teve tradução em português, é o novo trabalho do Wes Anderson. É uma comédia bem no estilo do Wes Anderson, que é o mesmo diretor de Viagem a Darjeeling e também de Os Excêntricos Tannenbaum. Conta a história de um grupo de escoteiros e de seus familiares que vivem numa ilha de poucos habitantes. É uma comédia fora do padrão convencional de comédias, é uma comédia que tira sua graça de coisas absurdas, excêntricas que são mostradas nessa história, mas é um filme extremamente agradável, com uma trilha sonora muito bem selecionada e um elenco infantil de primeira, sem menosprezar também o elenco adulto, que é encabeçado por Bruce Willis, Frances McDormand, Edward Norton, Harvey Keitel e também Tilda Swinton. Um filme inusitado, um humor completamente fora dos padrões e também, por isso, bem interessante e que merece ser apreciado. E fechando as dicas para aqueles que querem fugir da saga Crepúsculo, tem a estreia essa sexta-feira do filme Curvas da Vida, que é o primeiro trabalho como diretor de Robert Lawrence, um cara que ao longo dos últimos 20 e poucos anos foi colaborador do Clint Eastwood como produtor ou como assistente de segunda unidade e agora estreia como diretor de um longa e convidou o amigo Clint para estrelar esse filme. O Clint Eastwood, que havia dito que o trabalho dele como ator em Gran Torino seria o seu último trabalho como ator, cedeu ao convite de seu amigo e atua novamente nesse trabalho. E ao lado dele, Amy Adams e Justin Timberlake e também John Goodman. É a história de um olheiro de beisebol
que enfrenta um problema de visão e precisa observar um jogador em potencial, um futuro grande atleta de beisebol em potencial. Só que a visão, que é a grande ferramenta para esse trabalho dele, já não é mais a mesma. Ele termina contando com a ajuda de sua filha, que é vivida pela Amy Adams, com quem ele não tem um relacionamento dos mais amistosos, e entre eles surge a figura de Justin Timberlake, um ex-jogador, ex-amigo também, foi descoberto pela personagem do Clint, no caso o Gus Lobel, e o filme gira em torno desse triângulo, desses reencontros que a vida proporciona, tudo tendo como pano de fundo o jogo de beisebol, que nesse caso funciona como uma grande metáfora também, não só da vida dessas personagens, como da vida de todo mundo. É um filme daquele tipo que eu costumo chamar assim de porto seguro. Você começa a vê-lo, você sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer, mas os atores, a história são tão envolventes, são tão cativantes, que você embarca nela, vai até o fim e sai no final com aquela satisfação de ter visto um filme que não é uma grande obra-prima, não é um filme que vai mudar a história do cinema, mas é um filme extremamente agradável para se ver ao longo de quase 2 horas. You're still single, aren't you? Maybe you're emotionally unavailable. Who are you, Dr. Phil? Hey, that is quality television. Continuamos nosso passeio pela Cinemateca de Curitiba. Ela possui um vasto acervo de filmes, além de uma biblioteca especializada em cinema. Aqui também tem cartazes, uma exposição permanente de equipamentos antigos, câmeras e projetores. Todos os anos também são realizados cursos de cinema, exibição de filmes, seminários e outros eventos. A função da Cinemateca, ela se desdobra em várias, na realidade. A principal, o coração da Cinemateca é o seu acervo, é a preservação da memória. Tá? Para isso a gente tem um acervo climatizado, tem filmes raros, tanto na história do cinema paranaense como no cinema nacional. Então esse é o ponto central, digamos assim. Mas a Cinemateca trabalha em outras áreas. A gente tem cursos de diversas áreas da produção de cinema, abertos à comunidade, tem uma série de debates, de seminários, exibições, para provocar reflexão, porque a gente entende que é um espaço focado na reflexão, na guarda, na preservação e na difusão. E essa quantidade de eventos que acontecem aqui, como mostras de cinema alemão, de cinema francês, de cinema universitário, que é o caso de um festival que vai acontecer em breve, que é o FIDE. Então, as atividades de difusão, que são as exibições, nós temos na sala da Cinemateca 3 sessões, as sessões normalmente às 16, 18 e 20 horas, e no Cine Guarani, sessões também nesses mesmos horários. O que acontece, além disso, é que nós temos programas com as escolas, com as organizações da comunidade. Então, aí algumas vezes nós temos sessões também pela manhã, 2 vezes por semana, para as escolas de manhã e 2 vezes por semana à tarde. Sim, eu acho que quem aprecia, quem é fascinado por cinema, tem na Cinemateca um espaço importante, em que ele vai poder assistir diferentes tendências do cinema, seja mais clássico, seja mais contemporâneo. E daqui da Cinemateca de Curitiba, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima!